Senhoras, senhores, muito obrigado por estar aqui, por essa cerimônia e principalmente a vocês, pagadores de impostos que pagaram por tudo isso. Porque esse ônibus não é do governo federal, esse ônibus não é do governo estadual, esse ônibus não é dos prefeitos, esse ônibus veio do povo, do dinheiro suado dos pagadores de impostos, e vai voltar para quem tem que voltar, e não para um safado para comprar triplex. O objetivo é devolver para o povo o dinheiro suado dos impostos, para as crianças a prioridade. A gente tem encontrado muita coisa lá no MEC. Mesmo depois de vocês já terem feito uma faxina inicial, são décadas de destruição. O tamanho da bagunça que a gente pegou, da balbúrdia, depende como vocês preferirem, é muito grande. E com pouco dinheiro dá para fazer muito. Olha a quantidade de ônibus que está aqui. É ônibus que não acaba mais. E por que a gente está chamando vocês? Por que a gente chamou todo mundo aqui? Porque esse é o funcionamento normal da democracia. É o dinheiro do pagador de imposto, do povo, através dos representantes do povo, os deputados federais, brigando para dar para vocês, prefeitos, que estão ali na linha de frente com o povo, aonde a gente vai alocar os recursos escassos. Eu vou contar um segredo para vocês. As coisas que a gente tem visto lá, de desperdício, de dinheiro jogado na privada, de abuso, e quando não se fala outras coisas, é muito grande. Eu tenho sofrido críticas porque eu falo que a educação tem que ser prioritária para creche, para pré-escola, e não para Universidade Federal. Não que vamos acabar, vamos manter. Cada universidade federal dessas grandes custa mais de 3 bi por ano. 3 bi. A gente tem 69 universidades federais no Brasil. Quase 70. Com uma delas, a gente põe todas as crianças nas creches na pré-escola. Se vocês querem recurso para defender para o seu povo que está lá na cidade, para ter uma creche melhor, uma escola melhor, pagar mais para professor, o dinheiro não cai do céu, o dinheiro vem do imposto. A gente tem sim que dizer qual é a prioridade desse país. Na eleição do presidente Bolsonaro, estava muito claro no plano de governo, muito claro qual era a prioridade. Estava muito claro. E agora tem um pessoal estragado, tem alguns grupos empresariais que são piores. Vou fazer um parênteses aqui. O governador estava contando aqui do lixão, né, que estava aqui. Eu conheço essa cidade, porque eu não sou que nem esse ônibus. Eu já saí da garantia de fábrica. Então eu conheci essa cidade e vi essa cidade crescer, evoluir, piorar. E é uma tristeza quando eu ando por aqui e vejo essa epidemia de crack, desemprego. E não é só aqui, no Brasil todo. O Brasil estava num lugar muito errado, numa situação muito errada e num rumo muito errado. Valores muito errados, que são ditos como certo. Fumar maconha é bonito, está no jornal. Vamos liberar maconha, está no jornal todo dia. Para quê? Para depois ter crack? Ou para quem está defendendo liberar maconha, montar uma fábrica de maconha para vender para os nossos filhos? O Brasil estava numa direção muito errada, numa escuridão muito grande, valores muito errados. A eleição do presidente Bolsonaro foi o raiar do sol, para a gente sair da escuridão, senão a gente ia parar na Venezuela. E vocês podem acreditar, a situação na Venezuela é muito pior do que a mostrada na Rede Globo. É muito pior. O risco da gente parar lá não acabou. O Brasil começa a ficar de pé. A economia começa a se recuperar, começa a gerar emprego. É que é muito grande o mal feito, então ainda não está sentindo na casa das pessoas, mas em breve vai sentir. E aqui eu vou falar o que o ministro da Educação está falando de tudo isso, porque educação é a essência do que a gente está falando. Primeiro que não é educação, deveria ser ensino. Quem educa é a família. É a família que educa. Criança bem educada, você fala aqui, criança bem educada pelos pais. A escola ensina a ler, a escrever, a fazer conta. A escola pode ensinar um ofício. E aí vem o preconceito desses intelectualoides que acham que escola técnica não é boa, porque ensina ofício. Tem que ser doutor. Doutor, está cheio de doutor sem emprego. Agora é difícil ter um bom encanador passando fome ou na fila
de um Bolsa Família, é difícil um eletricista, é difícil um técnico bom que não consegue se virar. E é disso que a gente está falando, de liberdade. A única coisa que eu discordo no que foi dito aqui pelo governador e pelo secretário é quanto à ideologia. Eu estou aqui sim pela ideologia, não para passar para as crianças ideologia, mas para dizer a verdade. Eles queriam escravizar a gente. É disso que se trata, escravidão. Quando você não ensina uma pessoa a ler e escrever direito, ela não consegue se virar na vida, ela fica na mão de um demagogo. Quando a pessoa não tem um ofício, numa escola técnica, ela está na mão de um Bolsa Família, ou de um Bolsa qualquer coisa, na mão de um demagogo que fala, se não votar em mim, eu te tiro a bolsa. Quando você não dá oportunidade para a pessoa fazer uma faculdade, que ela pode fazer depois de ter feito ensino técnico, que é mentira que ensino técnico impede de fazer faculdade. Um técnico em contabilidade vira contador depois. E o ensino universitário no Brasil, 80% está no privado, está nas universidades privadas, não estão nas federais, onde vai a maior parte do recurso da educação. Para cada um de vocês aqui, prefeitos que moram nas cidades, saibam que o Brasil é um país rico, muito rico. O Brasil não poderia ser metade do Chile. Hoje o Brasil é metade do Chile, porque muita coisa errada foi feita. Então, nesse aspecto, eu estou aqui 100% para dizer a verdade, a ideologia. A minha ideologia é a verdade liberta, que foi mote na campanha do presidente Bolsonaro. E qual é a verdade? A educação, e não o ensino, foi sim um veículo para escravizar o povo brasileiro. Escola não é lugar para ensinar sexo para criança de 6 anos. Criança de pobre tem que ir para a creche e para a pré-escola. É ali que começa a diferença. E a eleição do presidente Bolsonaro é a pedra fundamental nessa mudança do Brasil, aonde 2 mais 2 é 4, maçã é maçã, pera é pera. As coisas são claras. Quem rouba tem que ir para a cadeia. Muito obrigado. A gente quer devolver para o pagador de imposto aquilo que ele paga suado, que é o imposto. Todo dia ele paga imposto. Ele paga imposto na gasolina, no gás, no pão dele. Todo dia esse cidadão paga imposto. O objetivo é devolver uma parte desse imposto para os filhos, para os netos, na forma de ônibus novo. Com pouco dinheiro a gente consegue fazer muito no país. Aqui estava muito errado antes, estava muito errado. Escolas militares, como é que foi essa conversa nos últimos dias? Olha, eu acho que aqui, assim, escola militar, eu acho que a gente já se manifestou. Agora tem que esperar a burocracia passar. O prazo é das cidades, né? A gente vê isso depois, como é que vai ficar. O diálogo, vocês acabaram de ver o diálogo institucional republicano. Então, precisa ver como é que fica. Eu tenho que ver legalmente como eu faço isso. Sim, pois não. Dia 8 vai ser anunciado novos caminhos. Assim como tem o Futurice para o ensino superior, a gente pretende anunciar dia 8 novos caminhos, que é o nosso programa para turbinar o ensino técnico no Brasil. A nossa meta é, até o final do governo do presidente Bolsonaro, do primeiro mandato, aumentar em 80%, eu vou repetir, aumentar em 80% o número de alunos do ensino técnico do Brasil. Quem não vai bem no Enem, não acerta 10% das questões, deveria não formar. Tem um projeto, tem alguma proposta do MEC para isso ou foi só uma fala do senhor? Não, nada que eu posso. Nada lá no MEC é feito de forma voluntariosa. Precisa passar uma lei. Mas o momento de sugerir uma lei aonde quem zerar, por exemplo, no Enem, não acertou uma questão, múltipla escolha, ter que refazer a prova para poder se formar, eu acho pertinente. 0, não acertou nada e vai se formar, tem alguma coisa de errado. Em relação às universidades federais, o senhor citou um número aí que são 3 bilhões por universidade, é isso? Sim.
E como é que o senhor pretende diminuir esse valor ou redirecionar? Como é que é exatamente a sua crítica em relação a isso? Não, a gente já falou sobre isso no passado, no futuro, se a gente não quer aumentar, a gente quer manter, inclusive está no orçamento que foi enviado ao Congresso. O orçamento que foi enviado ao Congresso, a gente mantém o orçamento delas individualmente. Agora, é uma turma que recebia bilhões, 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 como se não houvesse amanhã, e pede mais 50 milhões, 60 milhões, enquanto está faltando ônibus para criança aqui. É isso. Então, no Futurice, antes de criticar o Futurice mantém os recursos para as universidades, mas quem quiser mais recursos pode buscar na iniciativa privada. É só isso. Do ENAD, né, anteriormente, só para deixar claro, é sobre o ENAD que o aluno que não fizer o ponto não pode se formar, ou é sobre o ENEM mesmo? Não, é sobre o ENAD. O ENEM é a prova que seleciona os alunos, né? É o ENAD, isso é ao final do curso de graduação, terminou a faculdade, o aluno selecionado faz a prova e não acerta nenhuma questão, eu acho que não deveria se formar, mas quem decide isso é o Congresso. Que as escolas particulares tivessem uma nova metodologia para avaliar os cursos. Nessa pegada, isso não mudaria um pouco essa avaliação final? Não, o que eu defendi chama-se autorregulação. É você tomar para si a responsabilidade de expulsar as pessoas que não têm uma postura ética correta na atividade para fora da indústria, o que facilita muito a fiscalização do governo federal. Ok, gente? Mais alguma pergunta aqui? Constrangido de participar do ministério de um ministro que foi denunciado por 3 crimes sexta-feira, seu colega do turismo? Não, eu não vou comentar sobre isso. Você é de que rádio, querido? De que rádio que você é? Não. Ok. Mais alguma pergunta do evento, gente? Pô, sim, eu sou contra. Se a pessoa for condenada, isso eu defendo mesmo. A pessoa condenada pela justiça, se a pessoa for condenada pela justiça, tem que ir para a cadeia. Eu sou 100% a favor do combate à corrupção. Eu sou contra as pessoas que desviaram recurso. Se a pessoa for condenada e tiver provas cabais, concretas, tem que pagar pelos crimes. Acabou. Não tem que discutir. Não tem que discutir. Constrangimento, eu tenho um monte de acusações contra um monte de pessoas que você tem que provar na justiça. Eu não sou polícia, eu não sou Ministério Público, eu não sou juiz. O que vocês querem? A Barbé? Eu não falo por outros ministérios, eu falo sobre o MEC. Ok? Como é que o senhor lida com as críticas? Isso. Como é que o senhor lida com as críticas, as declarações que o senhor dá na internet e ao jeito como o senhor se pronuncia, como aqui, por exemplo, que o senhor comentou até que é o seu jeito? Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa muito direta. Eu acabei me tornando ministro na eleição do presidente Bolsonaro, então eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum que estava revoltada com o topo do Brasil, com instituições que se locupletaram, com famílias que se locupletaram, com corruptos, e agora eu estou aqui. E sempre de uma forma republicana e não voluntariosa, sempre obedecendo às leis, sempre vendo ritos. Oi? Olha, você vê, os jornais todos, tem alguns aqui, acabou de fazer pergunta, numa boa. Eu tenho zero de problema com a democracia, com a liberdade de imprensa, zero. A expansão do ensino técnico vai se dar como? Por parceria? Você vai ter que esperar dia 8. E os estados participantes já têm alguma ideia de como vai ser? Estados do ensino técnico? Os que vão se beneficiar. Então, dia 8 a gente vai anunciar, tá bom? Futurice? Pois não. Em processo de análise ainda, de consulta pública. Sim. Mas já sofreu algumas críticas. O MEC pretende fazer alguma mudança dessa Sim, sugestão? com certeza. A consulta pública é feita justamente para isso, para escutar todo mundo, a sociedade, fechar uma nova proposta e encaminhar para o Congresso. E o Congresso, soberano, vai decidir o que vai fazer. Mas já tem alguma mudança? Eu ainda não posso antecipar isso. Que mais, gente? Mais alguma? Novos caminhos. É amanhã, gente. É amanhã, tá bom? Já foi apresentado, tá? O Fundeb já foi apresentado no Congresso Nacional, tá bom? Até mais, gente.